Bendito seja o nome do Senhor. Salmos de número 124. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou diz amém? Antes de nós lermos o texto, eu só quero fazer uma menção de gratidão a toda a liderança da igreja, a toda a equipe que trabalha nos ministérios. Nós já tivemos no último café com mentoria um momento de honra, um momento de gratidão a Deus, onde pudemos orar, pudemos falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, liberar uma palavra profética. Mas diante da igreja eu quero agradecer cada líder de ministério, cada líder de departamento, cada irmão, cada irmã que serve na obra do Senhor, que dedica o seu coração, dedica a sua vida servindo, seja no ministério infantil, seja nos teens, seja nos jovens, seja na equipe de apoio, seja no ministério diaconal, seja no ministério de louvor, seja no ministério da mídia, seja no som. Não sei se eu estou esquecendo de mais ministérios, são tantos, glória a Deus. E na área social, alguns irmãos vieram ajudar na distribuição das cestas, abençoando. Que Deus abençoe, que Deus levante mais pessoas, amém? Que Deus levante mais pessoas com o coração aberto para servir. Irmão, mais bem-aventurada coisa é dar, é melhor servir do que ser servido. Então é muito bom servir, amém? Que Deus possa despertar o coração de mais pessoas, para que mais pessoas possam estar servindo na casa e na obra do Senhor, amém? Salmos de número 124, quem achou diz glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu presa aos seus dentes. Amém, povo de Deus? Você pode repetir comigo, diga: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Olha o que o texto diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinho. O laço quebrou e nós vamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia de Deus. Tome seus assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Irmão, quero a sua atenção, por gentileza, para essa mensagem que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Todo final de ano é sempre um bom tempo e uma boa oportunidade para retrospectiva, sim ou não? É um momento onde nós, normalmente, numa roda de amigos, numa roda de parentes, nós começamos a lembrar das coisas. Voltamos no passado, vamos lembrando algumas coisas, a retrospectiva do ano, e as lembranças vindo. E a grande verdade é que existem as lembranças boas e existem as lembranças ruins. Eu vou pedir só um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por gentileza. Amém? Dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Então existem as lembranças boas e existem as lembranças ruins. As lembranças boas, elas geram em nós alegria, gratidão, geram em nós aquele saudosismo. Mas as lembranças ruins, muitas das vezes geram dores, muitas das vezes geram lágrimas, muitas das vezes geram tristeza. Essa é a verdade. E eu nessa noite, à luz das Escrituras, eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que, afinal de contas, nós como cristãos, ou pelo menos para nós cristãos, nós precisamos nos lembrar que estamos vivendo nesse plano terrestre, nesse plano terreno, apenas uma vida passageira. Eu preciso te lembrar de que nós estamos nessa esfera, nesse plano
terreno, um momento apenas, uma vida passageira. Talvez alguém que quer viver bons anos de vida, vai viver aí, como diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, vai viver de 70 a 80 anos. Viver uma vida boa, viver uma vida plena. A Bíblia diz que passa disso, já começa a se tornar enfado e cansaço, diz a palavra do Senhor. Eu ainda hoje estava conversando com a minha sogra sobre uma mulher que nós conhecemos, que ela deve estar mais ou menos na faixa aí dos seus 93 para 94 anos. Se o meu saudoso pai estivesse vivo, eu me lembro que o meu pai era 1 ano mais velho do que ela. Então, é mais ou menos a faixa etária de idade que ela deveria estar. Só que ao contrário de muitos, a gente percebe que ela goza de saúde. Ela ainda gosta de um bem-estar físico. Tem uma vida razoavelmente ainda boa. Eu não conheço o histórico médico dela. Não sei como está. Mas aparentemente está bem. Eu fui orar algumas semanas atrás numa casa onde tinha uns idosos, tinha uns velhinhos. Tinha um velhinho de 95 anos e tinha um de 92. O de 95, a família já estava esperando o momento da morte. Até agora não veio. Eu acho que ele está vivo ainda. E o de 92 tinha caído, machucado, quebrado o fêmur e estava lá se recuperando ainda. E sabe o que é o melhor? É que conversando com eles, irmãos, não quer morrer. Não quer morrer. Não quer morrer. Sabe por quê? Porque a vida é boa. É bom viver, sim ou não? É bom viver, irmãos. Mas melhor do que viver é você saber qual é o propósito da sua vida. Melhor do que você viver é você saber qual é o propósito. Qual é o propósito que você existe? Qual é o propósito da sua vida? Então, nós precisamos entender que nós estamos nesse plano terrestre, nesse plano terreno, para viver 80 anos, no máximo, aí chegando, sei lá, talvez que você estiver gozando de saúde, ou de longevidade, uns 90, mas é o máximo que você talvez vai chegar. Eu vou chegar, meu pai chegou até 91 anos, quase 92, então, irmãos, esse é o tempo de vida nesse plano terrestre. Talvez você não sabe, amanhã Deus pode chamar sua senha. Você não sabe, olha para a pessoa do céu, não precisa ficar sério não, irmão, fica triste não, porque pode acontecer, sim ou não? Amanhã Deus pode chamar tua senha. A pergunta que eu preciso te dizer é: você está preparado? O seu coração está preparado? A sua alma está preparada? Você sabe para onde você vai? Sabe por quê? Porque quem não se preocupa com a vida eterna, a Bíblia diz que ele é o maior dos miseráveis dos homens que existe na terra, aquele que só se importa com a vida terrena. Existem pessoas que só se importam com a vida aqui, no hoje, no agora. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto. Por quê? Porque a vida é curta, eu vou curtir, eu vou fazer, beleza, mas e se você morrer? Aonde vai tua alma? Para onde vai tua eternidade? Aonde será a tua eternidade? Sabe o que é a eternidade, irmão? Eternidade não é apenas 80 anos. Eternidade não é 70 anos. Eternidade não é 90 anos. Eternidade é 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos, é mais 1000 anos. Quando terminar esses 1000 anos, é mais 1000. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Isso é eternidade. Não tem fim. E a pergunta que eu preciso dizer para você é: aonde você passará a sua eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde a sua alma vai estar na eternidade? Então, irmãos, sempre no final de ano, é um momento oportuno para retrospectiva e para replanejamento, reorganização da vida. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te dando mais uma chance de você se reorganizar. Deus está te dando mais uma chance de você se replanejar. Por isso o que acontece aqui, nessa terra, para nós cristãos, não deveria nos atingir tanto. Por exemplo, nem as coisas boas deveriam nos fazer estar tão felizes e atônicos, a ponto de acharmos que a nossa vida é só aqui,
e nem as fatalidades e nem as tristezas para nos deixar tão aflitos a ponto de pensarmos de que a vida é ruim. Sabe por quê? Porque para nós cristãos, a nossa vida não é aqui na terra. O que Deus preparou para nós está na eternidade. Está na eternidade, irmão. Está na eternidade aquilo que Deus preparou para nós. Mas também precisamos saber que somos humanos, seres humanos que têm emoções, que passam por desertos, enfrentamos desafios também, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou é só eu que enfrento desafio? Enfrentamos desafios, passamos por adversidades, que de vez em quando a gente sai da casinha também, é ou não é verdade? De vez em quando tem gente que sai da casinha, quer sumir, quer desaparecer, tem uns que até falam, eu vou morrer. É ou não é verdade? Ah, vida, oh céus, que mundo ruim, que vida sofrida. Tem gente que sai da casinha de vez em quando, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós, amém, povo de Deus? A grande verdade é que quem está vivo, passa por desafios. Essa é a grande verdade. Quem está vivo passa por desafios. Eu não sei quais desafios você enfrentou nesse ano. Eu não sei quais desafios você viveu nesse ano. Eu não sei quais são as situações adversas que você viveu, mas você só viveu porque você está vivo. Você só passou porque você está vivo. Você só venceu, só superou porque você tinha vida. E eu preciso dizer para você que eu e você, o que não podemos perder nessa vida é a fé de que Deus está do nosso lado. Nunca podemos perder a fé e a convicção de que o Senhor é conosco, amém, povo de Deus? O Senhor está do nosso lado, não podemos perder a fé. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim, muitas vezes ficamos aflitos. Eu gosto dessa versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas nunca somos destruídos. Sabe por quê, irmão? Porque tem um que é mais poderoso que está conosco, amém? Olhe para essa pessoa do seu lado e diga, só tem um mais poderoso que está com você. Maior é o que está com você, meu irmão e minha irmã. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, passamos por aflições, mas nós servimos um Deus que é presente, um Deus que se importa, um Deus que é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente, amém, povo de Deus? Ele é um Deus presente, mesmo nas adversidades, Ele é conosco, mesmo nos dias ruins, Ele é conosco, mesmo nas tribulações, Ele é conosco. E por isso, irmãos, nessa noite, coloquei como tema nessa mensagem se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Olha para a pessoa do lado e diga assim, se não fosse o Senhor na sua vida. Agora fala para si mesmo assim, se não fosse o Senhor na minha vida. Se não fosse o Senhor na nossa vida, irmão. Se não fosse o Senhor na sua casa, se não fosse o Senhor na sua família, se não fosse o Senhor nos seus negócios, se não fosse o Senhor na sua vida emocional, se não fosse o Senhor no seu casamento, se não fosse o Senhor no seu ministério, se não fosse o Senhor na sua vida física, se não fosse o Senhor na sua vida mental, se não fosse o Senhor, o que seria de mim, o que seria de você? Se não fosse o Senhor. Primeiro, o salmista, quando ele diz, se não fosse o Senhor por nós, ora diga Israel,
O salmista ele está fazendo menção à nação de Israel, que havia sido levado para o cativeiro, havia sofrido anos de tortura. E ele fazia menção então ao povo de Israel, na época de Neemias, que havia sido trazido de volta para a sua terra de origem, que era para Jerusalém, que era para a nação de Israel. E então o salmista ele começa a lembrar, com um coração alegre, cheio de gratidão, e reconhecendo os feitos do Senhor. E então ele começa dizendo: se não fosse o Senhor por nós, ora diga Israel. Ele começa dizendo: se não fosse o Senhor por nós, nós ainda estaríamos no cativeiro. Se não fosse o Senhor por nós, nós ainda seríamos escravos. Se não fosse o Senhor por nós, nós ainda estaríamos sofrendo. Se não fosse o Senhor por nós, nós ainda estaríamos. Se não fosse o Senhor por nós, nós talvez não teríamos mais nem vida. Ah, se não fosse o Senhor por nós. Se não fosse o Senhor por mim, por você, onde você estaria hoje? Se não fosse o Senhor na sua vida, onde você estaria hoje, irmão? Onde você estaria, minha irmã? Se não fosse o Senhor por nós, ora diga Israel. Quantos desafios, situações enfrentamos ao longo do ano, e a pergunta é: a quem você recorreu? A pergunta é: a quem você pediu socorro? A tolice de procurar ajuda nas mãos trêmulas do homem é de fato uma loucura, porque só o Senhor é o nosso Salvador, só o Senhor é o nosso Redentor, só o Senhor tem poder para nos livrar. Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém pode livrar como o nosso Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso, Ele é poderoso. Se não fosse o Senhor por nós, ora diga Israel. Israel poderia procurar outros deuses, Israel poderia procurar homens, exércitos, mas não resolveria o seu problema. A nação de Israel se curvou diante do Todo-Poderoso. Quando nós nos curvamos diante do Senhor, o Senhor então Ele nos dá um escape, o Senhor então abre uma porta, o Senhor então mostra o seu poder e nos dá livramento, o Senhor então mostra o seu poder e nos dá vitória. Quando nós nos dobramos, quando nós reconhecemos o poder do Senhor sobre as nossas vidas, Deus nos dá a vitória. A palavra do Senhor diz no livro de Jeremias, capítulo 17, no verso 5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, e que faz da sua carne o seu braço, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quantas pessoas ao longo dos anos, dos meses, dos dias, têm colocado a sua confiança em si mesmo, têm colocado a sua confiança no seu dinheiro, têm colocado a sua confiança nas suas posses, têm colocado a sua confiança no governo, tem colocado a sua confiança em qualquer outra coisa. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o único que eu e você podemos colocar a confiança, sem sombra de dúvida, é no Senhor dos Exércitos, é no Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que o mundo passa e suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que Deus falou a teu respeito, meu irmão, pode chover, possa fazer frio, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor no dia da angústia. Nós precisamos confiar no Senhor no dia da tribulação. Israel disse: se não fosse o Senhor. O salmista disse: se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Aonde Israel estaria? Aonde estaria a nação de Deus? Onde estaria o povo de Deus? Escuta, eu e você somos tentados diariamente a resolver os problemas do nosso jeito. Eu e você somos tentados diariamente a fazer do nosso jeitinho brasileiro, sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando eu e você aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração, o Senhor então fará coisas grandiosas
sobre as nossas vidas. O livro de Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Escuta, confiar na sua mente apenas é um pecado contra Deus. Existem pessoas que elas confiam em si mesmas. Quando nós fazemos esse tipo de atitude, nós estamos pecando contra Deus. Confiar na nossa própria mente, confiar no nosso sentimento, confiar no nosso coração, confiar em nós, é um pecado gravíssimo contra Deus. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Quem o conhecerá? Olha para a pessoa do lado e diga assim: o seu coração, irmão, pensa no engano. Aquilo que você acha que é certo, a palavra de Deus recrimina. E muitas vezes você fica procurando subterfúgio na Bíblia para justificar aquilo que você quer. Você já viu aquelas pessoas procurando: eu acho que isso aqui não é pecado. Quem já ouviu isso? Eu acho que isso aqui pode. Irmão, quando você já está com esse negócio de eu acho, é porque você está procurando justificativa para fazer aquilo que a palavra de Deus não te autoriza. Eu acho que não é pecado jogar na Mega. Oh, Jesus, começou. É forte. Eu acho que não é pecado jogar nas bet. Escuta, olha para mim. Sabe qual é a maior forma que o inimigo tem encontrado para poder roubar coração de homens e mulheres de Deus? É fazê-los acreditar que outras coisas podem se tornar provisão na vida deles no lugar de Deus. Sabe como que o mundo hoje tem vivido? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Satanás tem pego o sistema do governo desse mundo e trabalhado em prol de perverter a fé daqueles que servem ao Senhor. Antigamente, algumas coisas você olhava para o governo dessa terra e você tomava como ilícito. Agora o governo tem colocado como lícito para poder envolver o maior número de pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, e nessa pesquisa diz que o governo está preocupado com as pessoas de baixa renda e que são dependentes do Bolsa Família. Porque nessa pesquisa diz que 60% das pessoas que são beneficiados do Bolsa Família estão apostando esses valores nas bets autorizadas pelo governo federal. Aquele dinheiro do Bolsa Família que era para sustentar uma criança, que era para sustentar uma pessoa necessitada, está sendo investido em bets, em jogos. Agora olha para a pessoa do lado e diga assim: isso procede de Deus? Eu estou dando apenas um exemplo. E as pessoas que muitas das vezes o inimigo tem engodado, tem envolvido eles na pornografia, que alimenta o tráfico de crianças, o tráfico de menores, alimenta o mundo na área da perversidade sexual. E há quem diga de que não, Deus não se importa com isso não, acho que isso aqui até é de Deus, se for só entre homem e mulher, casado, Deus está nisso. Ei, arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo. A palavra do Senhor, ela nos ensina de que o Senhor virá, quando o mundo está vivendo a sua rotina normal do mundo. Uns casando, outros dando-se em casamento, outros vivendo, outros planejando, e então chegará o momento da vinda do Filho do Homem. Eu e você precisamos entender o que é verdadeiro, o que é santo, o que é puro, aquilo que Deus espera de um homem, de uma mulher de Deus, amém, povo de Deus? De um homem e de uma mulher de Deus. Se não for o Senhor que esteve do nosso lado, ora diga Israel, Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Hoje tem se ensinado de que eu posso ser crente sem congregar, eu posso ser cristão e ir morar no céu sem cear na igreja,
sem estar envolvido, inserido no corpo de Cristo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está isso na palavra do Senhor? Sabe o que é isso, irmãos? É o sistema desse mundo querendo corromper a sua mente como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. O diabo vai tentar de todas as formas corromper a sua mente, seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Segunda característica que o Davi mostra nesse texto: se não fosse o Senhor, quantos homens se levantaram contra nós? Se não fosse o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós. Satanás utiliza os homens, e sempre são homens carnais, movidos por seus próprios desejos, maldades, cobiça, pensamentos, não pela palavra de Deus. Homens que se inclinam facilmente para discursos inflamados de inveja, de maledicência, e fazem o trabalho sujo para o pai da mentira. Satanás cria situações para enlaçar homens e mulheres carnais, a fim de usá-los contra a vida de homens e mulheres de Deus. Satanás quer usar uma mente, Satanás quer usar uma boca, Satanás quer usar os pés e mãos de quem ele afugenta para pensar, falar e agir contra o propósito de Deus, contra a obra de Deus, contra a vida das pessoas a quem Deus levanta. Você está entendendo como que o inimigo trabalha contra homens e mulheres de Deus? Olha o que Davi diz: se não fosse o Senhor quando se levantaram contra nós. Davi estava falando dos inimigos de Israel. O que os inimigos de Israel queriam? Afugentar a nação, prender o povo. E que forma que ele queria prender o povo? No Egito, eles seriam escravos, trabalhavam em troco apenas de sobrevivência. No Egito, eles iam ser escravizados, eram impedidos de procriarem, viviam uma vida terrível. Essa é a vida que Satanás quer, quando ele consegue envolver, enlaçar um homem ou uma mulher. Ele faz com que esse homem e essa mulher sejam um instrumento nas mãos dele, para poder disseminar mentira, para poder disseminar pecado, para poder fazer aquilo que são as obras da carne, as obras de Satanás. Eu e você não podemos ser um instrumento nas mãos do diabo. Nós precisamos ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. Amém, povo de Deus? Instrumento nas mãos do Deus vivo. Nesse contexto, não se trata das lutas da vida de Davi, referente às provações enviadas da parte de Deus, mas sim de ataque de inimigos mesmo, movido por seus motivos egoístas, induzidos pelo próprio diabo. Todo levante contra a vida de um homem ou uma mulher de Deus, que tem o propósito de Deus, é movido por algum tipo desses sentimentos malignos. A quem geralmente está por trás disso, e quem geralmente está por trás disso, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Satanás levanta homens que maquinam contra o bem. Satanás levanta mulheres e homens que maquinam contra a bondade. Olha para os governos, irmãos. Quantas pessoas Satanás tem levantado para maquinar contra o bem comum da sociedade? Quantas pessoas malignas têm se levantado e têm estado no poder, pensando em quê? Apenas em riquezas, pensando em benefícios próprios. Não querem ajudar as pessoas, não querem ajudar os menos favorecidos, não querem, e tem algumas mentes malignas e diabólicas que ainda querem disseminar, matar, destruir parte da sociedade, para que o mundo tenha menos pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa, nessa pesquisa dizia que, nesse ano de 2024, aumentou o número de construção de bunkers sobre o mundo, de 54%. Sabe o que significa? Significa que há uma prévia, já há um entendimento prévio, de que em algum momento, esse mundo não suportará mais esse plano terrestre, e alguma coisa vai acontecer. A palavra do Senhor diz que quando chegasse naquele momento, os sinais mostraria que estava perto a vinda do Filho do Homem. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó: Jesus está mais perto do que nunca de voltar para buscar a tua igreja. A minha pergunta para você é: o que te preocupa?
É ganhar mais dinheiro? É construir mais coisas? O que te preocupa? Sabe o que me preocupa? É não estar preparado. Essa deveria ser a preocupação de todo cristão. É não estar preparado. Eu e você precisamos ter a certeza de que quando chegar o momento, no abrir e fechar de olhos, nós estaremos com Ele na eternidade. Essa tem que ser a minha e a sua preocupação. Ah, pastor, mas eu estou vivo aqui, eu vou fazer o quê? Trabalhar, viver. Mas isso não tem que ser a sua prioridade. Ano da primícia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha para a pessoa do seu lado e diga: Deus precisa ser o primeiro. Davi reconhecia que se não fosse Deus, os inimigos se levantariam com fúria e o teriam destruído. Irmãos, presta atenção. Quantos livramentos de laço de morte Deus te deu esse ano? Era para você ter morrido. Era para ter acabado tudo. Mas Deus te livrou. Deus te deu o escape. Gente que o inimigo usou de forma furiosa para te atacar, para te difamar, atacar a tua vida moral, sua casa, sua família. Se não fosse o Senhor na sua vida, eles teriam prevalecido. Poderia ter te gerado morte espiritual, quem sabe até morte física. Quantas pessoas poderiam ter desistido da fé por causa de um ataque feroz do inimigo? Uma língua que se levantou, uma palavra que foi proferida. Mas você está aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida mais um dia, mais uma vez. Nós estamos aqui porque o Deus Todo-Poderoso tem nos guardado. O Senhor dos Exércitos tem cuidado de nós. Talvez você poderia dizer: mas pastor, deu vontade, hein? Lembra que eu falei? De vez em quando dá vontade de sair fora da casinha. Dá uma de doido, dá uma de maluco. Vou me embora. Vou sumir. Quero mais saber desse casamento, não. Quero mais saber dessa família. Quero mais saber dessa igreja. Não quero mais saber desse povo. Mas você não foi. Você não fez. Porque o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando do seu casamento. O Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor está cuidando da sua família. Talvez não esteja tudo completo ainda, mas aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia do Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele vai fazer. Amém, povo de Deus? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Terceira característica que eu vejo nesse texto, Davi. Ele diz então: eles então teriam nos tragado vivo. Quando se acendeu o seu furor contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado por cima da nossa alma. Davi também, ele era bem expressivo, quando se tratava de situações de adversidade. Eu olho para Davi nesse texto e falo: rapaz, o negócio estava ruim mesmo, hein? O negócio não estava bom não. Mas nesse contexto de Davi, o inimigo aqui é comparado à inundação desoladora que devasta tudo pela frente. A Bíblia nos mostra desafios reais, desafios que enfrentamos ao longo da jornada da vida, em áreas distintas, uns no trabalho, uns na família, outros no ministério, outros no casamento e etc. O propósito é entristecer, é desencorajar, é paralisar, é destruir. Davi ele está mostrando nesse contexto de que os inimigos vieram para arrebentar com a vida dele. Saul enviou o exército que não tinha escape. Ele estava numa emboscada, ele estava em um lugar onde ele não podia ir para a direita, não podia ir para a esquerda, ele não podia ir para trás, ele não podia ir para frente, ele não podia sair do lugar, porque se ele saísse ele morreria. Presta atenção. Quantas emboscadas na vida eu e você já nos deparamos em alguma situação.
que você pensa, não tem mais jeito. Você pensa, acabou, não dá mais, nem Deus agora pode ajudar. Talvez eu estou falando para pessoas que chegou em algum momento na vida que falou assim, ó, não tem mais escape. Não tem mais jeito. Não dá mais. Sabe o que Davi diz? Esse inimigo teria me matado. Esse inimigo teria me destruído. Eu seria uma presa fácil para ele. Sabe o que eu entendo? É que há momentos em nossas vidas que o próprio Deus nos esconde. Há momento em nossas vidas que o próprio Deus nos esconde dos olhares do inimigo, o próprio Deus nos esconde do olhar do diabo, o próprio Deus nos esconde das setas malignas, o próprio Deus nos esconde dos dardos inflamados do maligno. Sabe por quê? Porque eu e você não estamos sozinhos, nós temos um Deus poderoso do nosso lado. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmão. Diga, o Senhor continua te guardando. Perigos de morte nos cerca. Ondas de morte nos cercam. Eu vi um vídeo de uma enchente que teve em São Paulo, uma chuva em um dos bairros. Uma pessoa estava tentando puxar uma moto. E ela não conseguiu, porque a correnteza estava muito forte, era uma descida. E aí uma outra pessoa tentou ajudar e não conseguiu. Ambos foram levados pela enxurrada. E sumiram, desapareceram. Passado um tempinho depois, aqueles dois camaradas, eles voltam pelo outro lado. E aí alguém pergunta para ele, como é que vocês escaparam? Eles falam, eu não sei, só sei que eu estou vivo. Sabe o que eu vejo, irmãos? A mão de Deus. Porque era para ser morte. Não tinha como escapar. Não tinha para onde ir. Mas Deus deu o escape. Deus deu o livramento. Isso mostra o poder de Deus. Amém, povo de Deus? Isso mostra o poder de Deus. Eu preciso te dizer de que o inimigo, ele trabalha contra as nossas vidas diuturnamente para nos matar, para nos destruir. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Satanás não brinca em serviço. Nós precisamos saber de que nós temos um inimigo real, o inimigo das nossas almas. Por isso que nós não podemos brincar de ser crente. Nós precisamos ser um cristão autêntico, que serve a Jesus de forma verdadeira. Amém, povo de Deus? Que serve a Jesus de forma verdadeira. Não menospreze o seu inimigo. Davi sabia que o inimigo era poderoso, iria matá-lo. Quando acendeu o furor, seria como águas que transbordam e corrente passando por cima da nossa alma. Davi estava dizendo que era como se fosse uma enchente. Eu vi que no Peru está tendo um tsunami de até de 9 metros de altura de onda. Pastor, quantas tragédias, irmãos. A Bíblia diz que esses eram os sinais. Eram os sinais, irmãos. Só não vê quem não quer. São os sinais da vinda do Filho do Homem. São os sinais. E então, aquelas ondas vêm, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Se a onda pegar, só um milagre. Só um milagre. E era isso que Davi estava dizendo. Não menospreze o seu inimigo. Ele teria transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Sabe o que ele está dizendo? Teria nos destruído, teria nos transpassado, teria nos matado. Tem pessoas que brincam na fé, brincam na vida cristã. Uma hora é crente, outra hora não é. Uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer. Uma hora dá bom testemunho, outra hora não dá bom testemunho. Uma hora está bem diante de Deus, outra hora não está. Satanás não brinca em serviço. O propósito do diabo é destruir. O seu adversário é real. E ele cria problemas reais. Quase sempre são invencíveis. Pois ele ataca na minha e na sua fraqueza. A sua fragilidade. É por isso que nós não podemos menosprezá-lo. Satanás, ele não ataca onde você é forte, ele ataca onde você é fraco.
Satanás, ele não ataca na onde você tem força, ele ataca na sua fragilidade. Por isso que eu e você precisamos resistir o diabo, fugir da aparência do mal, porque é só assim que nós vamos continuar sendo fortes no Senhor. É fugindo, irmão. Mas tem gente que quer encarar, final de ano, rodinha de amigo, parente, amigos, tem uma inclinação para o pecado, tem uma inclinação para a bebida social, tem inclinação para os vícios, mas quer estar junto, quer estar perto. Sabe o que um bom cristão faz nessa hora? Foge! Olha para a pessoa do céu e diga, irmão, um bom cristão nessas horas, foge. Dia 31 não vai ter nada na igreja, eu vou para a praça. Sabe o que um bom cristão faz? O que um bom cristão faz? O que um bom cristão faz? E sabe o que faz pensar? Faz pensar que ainda é culpa do pastor que não fez o culto. A culpa é do pastor que não fez o culto, porque se tivesse feito o culto eu estava na igreja. O pastor não vai te levar para o céu, meu irmão. O pastor prega a Bíblia, prega a palavra. É ela no seu coração que vai te levar para o céu. Com culto ou sem culto, na virada do ano, eu e você precisamos ser cristão. Precisamos ser crente. Precisamos nos posicionar diante de Deus. Quem está aqui comigo e entende? Não adianta chegar diante de Deus, você vai transferir culpa. A culpa do pastor Edinho que não fez. Era ele que ia te trazer para o céu. A culpa, irmão, é minha, é sua. Eu e você vamos nos apresentar diante do Senhor naquele dia. Eu e você. Pastor, mas não tem nada nessa cidade. Estou te dando uma oportunidade de você fazer um momento único da sua família. Traz a arca da aliança. Traz a presença de Deus para dentro da tua casa. Glorifica o nome do Senhor no meio da tua família. É lógico que é muito gostoso se nós estivéssemos aqui juntos. Eu também gosto, irmãos. Seria muito bom, mas quem sabe é essa oportunidade que Deus está dando para testar o meu e o seu coração. Quem sabe é essa oportunidade que Deus está nos provando. O inimigo não brinca em serviço, não brinque com o seu inimigo, não menospreze o seu inimigo. O alvo dele é te destruir por completo, é tirar do caminho, é te tirar da vida eterna em Cristo. Não menospreze. Quando o inimigo usar alguém contra você, ele vai usar para te atacar através das armas que tem. Satanás tem armas. O diabo trabalha com armamento, Satanás é munido de armamento. Primeira arma do inimigo é mentira, diga comigo, mentira. Por que ele usa mentira? Para te iludir, para te induzir, para te difamar, para te irritar, para te desestruturar. Segunda arma do inimigo, diga comigo, fraqueza. O inimigo usa a sua fraqueza, porque aquilo que você tem inclinação, é suscetível, é propenso, é isso que ele quer mexer. Pastor, eu vim do mundo, eu era lá do mundão, eu era do arrasta-pé, forrozinho, Jesus, mas eu não posso ouvir, pastor. Pois é, você tem que fugir. A hora que você ouvir, que o negócio começar, opa, eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, acabou essa época na minha vida, o forró que eu ouço agora é forró de Jesus, que eu vou para o céu, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. É assim que nós vamos vencendo, meu irmão. Terceira arma do inimigo, diga, queda. A terceira arma que o inimigo usa é a sua queda, para te expor, para te humilhar e para te destruir. Olha como o inimigo é astuto. Ele usa mentira, ele usa a sua fraqueza, a sua propensão para o pecado, e depois ele usa a tua queda para te expor, para cumprir o propósito dele, que é matar. Porque depois que caiu, aí o que ele faz? Te expõe. Te destrói.
O inimigo usa quem para isso? Pessoas. Pessoas. O inimigo usa pessoas para isso. Mas não são as pessoas o nosso inimigo. Diga comigo nessa noite, não são as pessoas o nosso inimigo. Não são as pessoas o nosso inimigo. Efésios capítulo 6, verso 12 diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governadores e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nós não lutamos contra pessoas. O inimigo usa pessoas, mas nós lutamos contra principados e potestades. Quando o inimigo se levanta através de pessoas, eu e você precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está com eles. Nós precisamos nos levantar espiritualmente para dizer: Satanás, você não vai usar essas pessoas contra mim, você não vai usar essas pessoas contra a minha casa, contra a minha família, porque eu me levanto no poder do nome de Jesus e te repreendo. Espírito maligno, em nome de Jesus, sai! Satanás não faz a obra dele sem usar pessoas, ele usa gente, ele usa pessoas. E muitas das vezes ele usa pessoas que você menos espera. Usa pessoas que você menos espera. Mas o Senhor não nos deixou desprotegidos, amém, povo de Deus? Deus não nos deixou desprotegidos. A palavra do Senhor também diz que o Senhor nos armou para lutar contra o inimigo. O Senhor nos muniu. E está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, Deus não te deixou desprotegido. Ele colocou armas sobre você, para você vencer as setas do diabo. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ler a palavra, você pode se levantar espiritualmente. Se você está vendo que o inimigo está se levantando na sua casa, seja espiritual, se levante na oração, se levante na consagração, se levante no jejum. O inimigo está atacando seus filhos, se levante. O inimigo está atacando seu cônjuge, se levante. O inimigo está atacando seus familiares, se levante no poder da oração, porque Deus vai guerrear as batalhas juntamente com quem ora. As coisas não vão mudar da água para o vinho sem ninguém fazer nada. Vamos esperar, 2024 está acabando, né? 25 está chegando, ano novo, vida nova, tudo novo. Ei, o tempo não vai curar ferida, o tempo não vai expulsar demônios, o tempo não vai mudar a vida de ninguém. O que pode mudar é a água da vida, que é Jesus. O que pode mudar é a autoridade do nome de Jesus, e a palavra que sair da sua boca, no nome de Jesus, tem poder. Quer um ano novo, quer um ano diferente? Comece a liberar palavras novas, comece a orar, comece a profetizar, comece a declarar, comece a permitir Deus usar você como instrumento de vida dentro da sua casa. Quarta característica nesse texto que eu vejo, o salmista diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Como eu havia dito, era para matar, era para destruir. O salmista faz menção de um animal selvagem que devora sua presa com seus dentes enormes. Assim seria nas garras do inimigo, mas o Senhor interviu em nosso favor. O Senhor nos deu o escape, o livramento. Por isso ele diz: bendito, bem falado, bem anunciado, bem proclamado seja o nome do Senhor, porque o nosso livramento, a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia. Bendito. Sabe o que significa bendito? Bem proclamado, bem falado, bem anunciado. É quando Deus te dá uma vitória, você testemunha. É quando Deus te dá um livramento, você diz: a honra, a glória do Senhor, eu não tenho mérito, bendito seja o Senhor.
É isso, irmãos. Davi reconhecia que ele não tinha mérito, era para ter morrido. Mas sabe, quando alguém quer roubar a glória de Deus, começa a achar que é alguma coisa, começa a achar que tem algum mérito, começa a achar que presta para alguma coisa. Ah, pastor, o senhor prega bem, né? Eu estudei. Acha que presta para alguma coisa. Nossa, você cantou muito bem, hein? Ah, pois é, anos de dedicação. Som. Acabou meu tempo? Desligaram meu microfone? Calma, calma, o ano está acabando. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Eu me apresento bem, eu faço tal coisa bem. Pois é, foi anos de ensaio, eu me dedico. O conselho que eu dou para você, meus irmãos, não roube a glória de Deus, não faça isso. Tudo é graça, tudo é misericórdia do Senhor. Se você está de pé, é porque Deus é bom com você. Se eu e você estamos de pé, é porque Deus é bom conosco. Aquilo era para matar, aquilo era para nos destruir, mas não aconteceu porque Deus é bom. Tem voz de pregador, hein? Eita, que benção, hein? Aquela regulagem lá estava boa, hein? Dá um jeito aí que você é o cara. Aquele mal era para ter te matado. Mas não matou porque eu sei como resolver. Eu sei como fazer. Não roube a glória de Deus. Era para ter matado, sim. A Covid era para ter levado mais gente do que levou, se não fora o Senhor do nosso lado, se não fosse o Senhor conosco. Quinta característica que eu vejo nesse texto, o salmista dizendo, eu gosto muito desse verso: a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos. Era para ter te destruído. O salmista aqui, ele está reconhecendo, ele está fazendo menção ao povo de Israel, que assim como ele, em inúmeras vezes parecia estar encurralado pelos inimigos, como um pássaro afugentado em uma armadilha do passarinheiro, mas o laço quebrou, Deus agiu de novo, Deus proveu de novo, Deus quebrou o laço de novo, por isso eu e você estamos aqui. Aquela enfermidade era para ter te matado. Aquela obra de bruxaria, de macumbaria, era para ter alcançado o propósito. Mas o laço quebrou. O laço quebrou. De forma misteriosa o laço quebrou. Irmãos, um pássaro, ele não tem força para poder quebrar o laço do passarinheiro. Um pássaro, ele não tem força para poder quebrar uma gaiola. Mas a Bíblia está dizendo que o laço quebrou. Sabe o que é isso? É milagre de Deus na sua vida. É milagre de Deus na minha vida. É milagre do Senhor na nossa história. É milagre de Deus na nossa família. É milagre de Deus atrás de milagres para poder provar para mim, para você, que Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos guarda. O laço quebrou. Como que se explica? Milagre. Se você está aqui é porque você teve o escape de Deus, o favor de Deus veio sobre você, tem algum testemunho para contar dos grandes feitos do Senhor sobre a sua vida, porque Deus é o Deus que quebra laços. Deus é um Deus que quebra armadilhas do diabo. Satanás usou alguém como armadilha para te destruir, o Senhor quebrou a armadilha, o Senhor quebrou o laço. O Senhor quebrou as correntes. Era para ter te matado, era para ter te encarcerado. Era para você talvez estar sobre uma cama. Mas o laço quebrou. E nós escapamos.
Aleluia ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Há um corinho antigo que diz: a minha alma escapou como um pássaro do laço, do laço. A minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço que? O laço que? E nós escapamos. Aleluia, aleluia. O laço que? E nós escapamos. Aleluia, aleluia. A minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Você é livre. Você é livre. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Você não está preso nas armadilhas do inferno. Você não está preso nas armadilhas do diabo. Você não está preso nos vícios. Você não está preso nas drogas. Você não está preso no pecado. Você está livre. Você está livre para agradar ao Senhor. Você está livre para viver os planos de Deus. Você está livre para fazer a obra de Deus. Você está livre para viver o propósito de Deus. Porque a sua alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Sexta e última característica que eu vejo nesse texto, Davi dizendo: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode se colocar em pé neste momento? Você pode dizer comigo essa frase, dizer: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma vez, o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma vez, o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor, igreja. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, o nosso Deus. O segredo para a nossa vitória é confiar no Senhor. Não se vitimize, não cancele o ano que te fez enxergar o quanto você é forte. Só não se esqueça que a sua força não vem de você, a sua força vem do Senhor. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim: pastor, esse é um ano para esquecer. Eu falei: não, esse é um ano para você se lembrar. Lembrar do quê, pastor? De que você é forte. Mas a sua força não vem de você, a sua força vem do Senhor. Você venceu, você superou. O laço veio para te destruir, mas o Senhor te deu o escape. O Senhor te deu a vitória. Lembra aí, feche os seus olhos nesse momento. Lembra aí quantos livramentos, quantos favor de Deus sobre a sua vida. Traz à sua memória agora quantas coisas Deus já fez por você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua igreja, sobre o ministério. Quantas coisas Deus fez, quantos livramentos, quanto favor de Deus recaiu sobre nós. Lembra aí quantas guerras você travou nesse ano. Lembra as suas batalhas, os levantes do inimigo contra a sua vida emocional, contra a sua família, contra a sua área da saúde, contra a sua vida financeira. Lembra sua vida espiritual, quanto você lutou para não se entregar, para não desviar, para não desistir. Lembra quantas vezes você desanimou, suas frustrações com pessoas, seus tropeços, até mesmo seus pecados. Lembra que o inimigo se levantou ferozmente contra a sua vida. Lembra. Mas eu também quero que você se lembre dos livramentos que o Senhor te deu, das vitórias que o Senhor te deu, dos escapes que o Senhor te deu. A palavra do Senhor diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida.
Lamentações 3, 21, 24 diz: o grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dEle. Por isso, colocarei toda a minha esperança no Senhor. Aleluia. O ano de 2025 está chegando. Com ele virão novos desafios. Novas oportunidades também surgirão. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o mesmo Deus que te deu vitória nesse ano, estará com você no ano que está chegando. E você vai vencer. Se o seu coração permanecer grato, se você permanecer reconhecendo de que é o Senhor na sua vida, não é sua força. Deus será com você nas suas guerras, Deus será com você nas suas batalhas. E Deus te dará a vitória, Deus te dará o livramento. Você pode fechar os seus olhos, você pode orar nessa noite, palavras de gratidão ao Senhor. Você pode